Meu nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Alô, 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 cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding em Tudo podcast, aquele podcast que você ama, que eu sei que você está maratonando. E hoje a gente tem um episódio muito especial. A gente vai falar sobre um tema que gera controvérsia, gera dúvida, tem uma linha muito tênue. A gente tem alguns convidados que vão explicar, mas eu já quero te dizer que hoje o episódio é sobre Brand Refresh, ou atualização de marca. Quando a gente passa por uma atualização de marca, a gente vai atualizar bastante coisas dentro da nossa expressão verbal, visual, mas existem algumas linhas tênues aí entre refresh, rebranding, mas eu não vou te explicar isso agora no começo do episódio, porque a gente tem especialistas aqui para falar sobre isso. Mas antes da gente ir pro episódio, eu apresentar os meus convidados, eu primeiro preciso dizer que se você chegou aqui através do link de um amigo, seja bem-vindo ao Branding em Tudo podcast. Meu nome é Galileu Nogueira, tenho mais de 13 anos ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, e o intuito desse podcast é justamente compartilhar a minha experiência e a experiência dos meus convidados, para que vocês aprendam, coloquem em prática e a gente construa marcas mais humanas e mais responsáveis assim que a gente sai daqui. E hoje eu tô com duas pessoas que são incríveis. A gente tá aqui com o André Matias, o sócio-diretor da Future Brand São Paulo, referência, vocês sabem muito bem, vocês conhecem. Ele é especialista em branding e análise de brand equity na América Latina e diretor da Timelance. E estamos com o Geraldo Magela, ou conhecido como Magela, que é o Head Global de Marca e Comunicação Corporativa da Votorantim Cimentos. Ele é um profissional que já acumula aí 20 anos de experiência em organizações, redações e agências. E hoje a gente vai falar do case de Votorantim Cimentos. Inclusive, esse episódio é trazido pela dona Votorantim Cimentos. Muito obrigado, dona Votorantim, por trazer aqui esse conteúdo dessa aula. E vocês vão entender porque eu tô falando tanto cimentos ao longo do episódio, beleza? Sejam bem-vindos, André e Magela. Se apresentem, dêem um alô pros cidadãos da Galileia. Obrigado, Galileu. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, com o Magela. Falar um pouco dessa história, acho que falar um pouco da nossa visão aqui sobre construção de marca. Vai ser um papo muito legal. Oi, Galileu. Oi, André. Tudo bem com vocês? Um prazer enorme também estar aqui. Obrigado pelo convite. O papo... espero que seja muito bom, um alô aos ouvintes e um alô especial aos cidadãos da Galileia. Muito bom, muito bom. Já temos mais alguns integrantes aqui do Vilarejo. Vamos lá, gente. Quando a gente fala sobre brand refresh, né, a gente não tem uma tradução necessariamente para português, mas a gente teria aí como um equivalente que é uma atualização de marca. E a gente também tem uma outra técnica, uma outra estratégia que se chama rebranding, que essa não tem uma tradução, né, mas é um redesenho, basicamente, de uma estratégia de marca. E essas são técnicas que são usadas quando geralmente as marcas passam por momentos de evolução. A atualização de marca, principalmente, é um momento de evolução. A gente vai discutir sobre isso no episódio, mas a gente também tem o rebranding, que também pode passar por um momento de evolução da empresa, mas em um dado momento o rebranding tem um pouco mais de aderência a uma estratégia e fica mais claro quando optar por uma coisa e quando optar por outra. Um dado interessante é que eu fiz uma pesquisa, a gente tá gravando aqui, e eu fiz uma pesquisa antes de começar no episódio com os meus seguidores dentro do LinkedIn, falando sobre brand refresh, perguntando para as pessoas, né, se elas sabem o que é um brand refresh, se elas sabem quando elas precisam fazer, e a gente tem um dado muito interessante que 78% dos respondentes falaram que ainda tem dúvidas sobre o que é um brand refresh e não sabem necessariamente se precisa fazer ou não. Então, para responder essa pergunta, eu já quero chamar o André aqui da Future Brand para explicar para os ouvintes aqui do Branding Todo Podcast qual que é a diferença, ou, né, já até trazer um pouco do significado do que é um brand refresh primeiro, e qual que é a diferença entre um refresh e um rebranding. E aí a gente vai ter a Votorantim aqui como ilustração ao longo do episódio, vocês vão entender. Votorantim Cimentos, tem que lembrar disso. Como você bem colocou, é uma linha muito tênue, né, entre o que é o refresh, o que é o rebranding. Se tivesse que colocar em termos, talvez até em português, a gente trataria o refresh mais como uma evolução da marca. Então, eu quero sim mostrar que as coisas estão mudando, ou eu quero pelo menos já garantir que minha marca está simbolizando tudo aquilo que eu sou como empresa, como negócio, protegendo aquelas coisas que são talvez mais relevantes, os aspectos que eu tenho que blindar, eu tenho que garantir que continuem sendo percebidos na minha marca, mas trazendo outros elementos, trazendo talvez mais modernidade, trazendo talvez uma conexão com algum público que eu não tenha hoje. E nesse sentido, o refresh, ele talvez seja numa régua aqui, comparando com o rebranding, ele seja um ponto de partida. Quando a gente pensa no rebranding, aqui a gente já está falando de uma transformação. Sim, tem aspectos que você quer proteger, e sim, aspectos que você quer garantir que eles continuam lá, mas você quer simbolizar para o mercado, você quer mostrar para o mercado uma mudança muito maior. E o que vai fazer você ir para um lado ou para o outro, o que vai fazer você ir para o caminho mais do refresh ou para o caminho mais do rebranding, no fim das contas, o que eu estou construindo como estratégia de negócio.
para a gente, a estratégia de marca, ela tem que ser um reflexo dessa estratégia de negócio, né? Ela tem que ser um espelho dessa estratégia de negócio. Se eu não tenho uma transformação grande no negócio, se eu não tenho uma ruptura grande no meu negócio, eu não vou contar uma história de que eu estou mudando minha marca ou que eu estou transformando minha marca. Se eu quero, sim, simbolizar uma evolução do meu negócio, aí sim, o refresh ele faz todo sentido. E acho que tem um ponto importante que vale falar aqui também, é que não só essa estratégia de marca ela acaba sendo um espelho da estratégia de negócio para esses diferentes públicos que eu vou estar em contato com marca, mas ele também ajuda em algumas transformações internas, né? Ele ajuda também a mostrar, tanto para o público interno como para o público externo, o para onde eu quero ir, o que eu quero construir, porque nem tudo que a gente vai falar hoje aqui, por exemplo, de Votorantim Cimentos, a gente já entrega 100%, mas sim tem uma aspiração, e tem uma vontade, e tem que simbolizar essa evolução ao longo do tempo. E tem um ponto aí, André, também da premissa do Brand Refresh, que é manter uma marca, principalmente quando ela tem 86 anos, como é o caso da Votorantim Cimentos, manter ela conectada ao espírito do tempo atual, né? A gente tem um lugar aqui de se mostrar conectada ao que está acontecendo agora, o que é esteticamente dentro de uma geração nova, com outros formatos, né? Então a gente tem o digital cada vez mais forte, o que a gente planejou com a marca de 86 anos, né? Hoje talvez não funcione muito bem em rede social, na hora de colocar um avatar, na hora de fazer um ícone de um app, você também tem que ter uma adaptação, assim como o negócio evolui, a marca também evolui, né? Perfeitamente. E acho que ela tem que conectar com esses públicos, ela tem que conectar com esses canais, mas no caso aqui, inclusive de Votorantim Cimentos, daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, Magela principalmente, tinha uma conexão com o próprio Votorantim como um todo, né? Entender o momento da organização como um todo e como é que eu vou simbolizar isso para fora. Existia uma evolução da Votorantim, e aqui é a Votorantim mesmo, né? Não é só Votorantim Cimentos, e a Votorantim Cimentos também tinha que simbolizar essa mudança e também tinha que simbolizar esse caminho que ela estava percorrendo. Perfeito. E aí isso já me leva para o gancho para perguntar para o Magela mesmo, que olhando para todo esse processo, a Votorantim Cimentos, ela faz parte de um grupo, esse grupo já evoluiu, assim como o André trouxe aqui agora, mas a Votorantim Cimentos tem 86 anos de história, então ela fez uma opção agora de fazer um refresh. Como que foi, Magela, esse desafio da gente atualizar uma marca que ao mesmo tempo ela tem um histórico construído na mente das pessoas, um visual construído, uma solidez nas embalagens, em todos esses lugares que a gente tem contato com a marca, e hoje ela precisa fazer uma atualização. Queria que você me contasse, assim, dentro, os cidadãos da Galileia adoram, porque é justamente dentro desse bastidor que moram as chaves, né, os ensinamentos. Como foram os desafios de atualizar uma marca que já tinha uma linguagem muito consolidada, mas também precisava se conectar nesse espírito do tempo? A Votorantim Cimentos está vivendo aí uma jornada de evolução e transformação, como você muito bem falou. Nós nascemos lá em 1936 no setor de cimento e a gente tem muito orgulho disso, tá? Atualmente a Votorantim Cimentos é a 7ª maior cimenteira do mundo. Então assim, a gente cresceu, nós nos desenvolvemos e nos tornamos aí uma empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis. Hoje a Votorantim Cimentos ela está presente no Brasil e em mais 10 países da América Latina, da América do Norte, da Europa, está na Ásia, está na África. E assim, oferecemos produtos e serviços, né, para os mercados de construção civil, insumos agrícolas, gestão de resíduos, economia circular, coprocessamento, até em logística nós já estamos hoje. Daí, meu caro, veio a necessidade de traduzir tudo isso em uma nova marca, que comunicasse tudo que nós estamos fazendo atualmente, seja do solo até o ponto mais alto da cidade. Então, o refresh da nossa marca coloca a companhia na posição de atender as multiplicidades, né? Os desafios que temos hoje, os desafios atuais e também os desafios que estão por vir. É a tradição, a força da Votorantim Cimentos, né, da nossa marca até hoje, também com o olhar para o futuro e para o amanhã, né, o que vem depois. Foi isso que nos motivou
a fazer esse refresh. Depois a gente vai discutir um pouco sobre isso, até na arquitetura de marca também, todas essas outras submarcas que estão junto do grupo, né, do Votorantim Cimentos e nos outros países, elas também começaram a se conectar com o Votorantim Cimentos como um todo, né? A gente passa por esse processo também, por isso, né, Magela? Exatamente. Vamos falar aí de endosso, né, a Votorantim Cimentos cresceu tanto organicamente, também por aquisições, né? E precisávamos definir uma estratégia de endosso para que tanto as nossas marcas de produtos quanto nossas unidades de negócio no Brasil e no mundo, né? No Brasil e nos 10 países onde temos operações, todos são Votorantim Cimentos e se mostrem e se apresentem como Votorantim Cimentos. É incrível. E aí eu já quero também aproveitar essa discussão quando a gente está falando sobre muitas marcas e elas se apresentando, né, como parte de um todo. Eu acho que o grande desafio de fazer um brand refresh é justamente porque ele precisa ser uma atualização, mas não necessariamente você abandona o que já foi construído até hoje, mas ao mesmo tempo você não se mantém preso ao que era no passado, mas ao mesmo tempo você também precisa preservar algumas coisas. E aí eu queria ouvir de vocês dois, assim, né? Eu sei que existem algumas coisas que precisam de mudança. Teve algumas coisas que mudaram, né? Logo, etc, cores, paleta, tipografia. Outras coisas foram preservadas. Eu já soube aqui, me contaram, historinha aqui da produção, que alguns ícones eles foram evoluídos ao longo do processo. A gente teve um símbolo ali que foi mantido. Me conta aí, André e Magela, o que de fato a gente precisou, como Votorantim Cimentos, tomar a decisão de manter e aquilo que de fato, assim, cara, agora dentro dessa estrutura, olhando pro futuro, olhando pro posicionamento e olhando pro grupo de marcas que a gente faz parte, isso vai ter que evoluir junto. Se eu puder começar, André, eu falo sobre o que preservar. O nome Votorantim Cimentos, ele é muito forte, sabe, Galileu? É um nome conhecido, de muita tradição, com mais de 80 anos de história, presença no mercado brasileiro fortíssima do Oiapoque ao Chuí, presença no exterior também. Então, assim, nós fizemos pesquisas com vários stakeholders, público interno, público externo, e as pesquisas confirmaram o recall da marca, a força da nossa marca, a força do nosso nome. Então, assim, por isso, o caminho que nós escolhemos, que foi o do refresh, refresh da nossa marca e não pela criação de um novo nome, entendeu? Então, assim, o nome Votorantim Cimentos, ele tem uma história, né? Ele tem uma tradição e ele tem uma força que nós decidimos manter. Vou deixar pro André contar a novidade, o que mudou. Exato, eu quero saber também os perrengues nessa mudança, porque eu sei que tem coisas que a gente propõe no refresh e algumas vezes, opa, não, isso aqui a gente não pode mexer. André, eu quero saber dos bastidores. Vamos lá, vamos contar as fofocas dos bastidores aqui. Acho que tem um ponto importante quando a gente pensa, o nome Votorantim Cimentos, tudo que o Magela falou, ele está muito contido nesse nome, né? Então, a liderança, a presença, a solidez, a confiança, o histórico, isso tudo Votorantim Cimentos já transmitia muito claramente para os públicos. Isso, de certa forma, dava uma certa liberdade para a gente, na hora de pensar na criação, de soltar a mão em alguns aspectos, né? Então, uma vez que a gente chama Votorantim Cimentos, e a gente já está contando todas essas histórias desses aspectos que a gente queria proteger, a gente pode ter uma identidade que seja mais moderna, que seja mais solta, que fuja um pouco daquele aspecto mais industrial que talvez vinha do passado, para ser uma marca que é mais humana, que vai colocar as pessoas no centro de tudo, e isso é uma coisa super importante, que ela é uma marca que até, olhando toda a identidade que foi construída, ela é mais maleável, né? Ela é mais dinâmica, ela é mais próxima das pessoas, ela é mais moderna, ela fala de sustentabilidade, então a gente começa a trazer elementos de sustentabilidade, de uma preocupação com o futuro por trás dessa marca, e ela começa a ter uma liberdade e ela começa a ter uma expressão que vai além
do cimento. De novo, o nosso nome é Votorantim Cimentos, a gente pode, na expressão, não precisa falar do cimento, a gente pode falar do que isso está impactando na vida das pessoas, né? Como o Magela falou, da terra até o ponto mais alto da cidade, como é que a gente está presente em tudo e como é que a nossa identidade, a nossa expressão vai contar essa história também, né? Eu acho que é até desafiador, né, quando a gente fala de marcas B2B, e a gente tá falando de uma marca de cimentos, né? Você tem um lugar que é difícil de tornar humano o negócio, né? E a gente vem de um lugar que é foto de obra, foto de ponte, foto de construção. O tempo inteiro você tá exaltando o produto ali de primeira. E o que eu achei mais legal quando eu dei uma olhada no refresh, eu li o brand book novo, é justamente que a discussão não é sobre o cimento e sobre a casa e sobre a ponte, é sobre o que pode ser feito com isso, né? Então, como que isso pode ser feito em relação à sociedade, à entrega, o que isso transforma no lugar, onde há essa construção, onde o cimento é utilizado, mas o que impacta, o que transforma. Então, isso pra mim foi uma das coisas que chamou muita atenção quando eu dei uma olhada no brand book, né? E principalmente quando a gente olha, acho que você trouxe um outro ponto também, quando a gente compara a marca antiga e a marca nova, a gente tinha um aspecto industrial na marca anterior. É o cinza, é o azul mais escuro, as próprias embalagens mesmo do cimento, elas são embalagens mais, como que eu posso falar? Elas são embalagens mais... Não são sérias, mas elas são embalagens mais... monocromáticas, né? É isso. Se você me permite, né, Galileu? É isso. Elas são mais... monocromáticas, né? Monocromáticas, elas são mais corporativas, né? São aquela embalagem... Elas eram. Eram, de fato. Então agora a gente tem esse aspecto. Mas você não me contou da fofoca, André. O que de fato foi aí um grande desafio nesse processo de evolução, assim, que vocês propuseram e falou, cara, isso aqui foi legal de ter discussão. Esse é um bom ponto, porque apesar da clareza de para onde a gente quer ir como negócio, a gente teve muitas discussões de até onde a gente vai nessa régua entre o refresh e o rebranding que a gente estava comentando, né? E mesmo dentro do refresh, você tem 50 tons de cinza aqui que a gente poderia falar, olha, vamos fazer uma pequena mudança, vamos fazer uma pequena atualização, algo que, só quem está muito perto está vendo, ou vamos simbolizar algo que talvez mostre para o mercado uma mudança um pouco maior. A gente fez vários caminhos de identidade, a gente discutiu vários caminhos de identidade para poder chegar nesse caminho que foi escolhido. E envolveu muita gente, envolveu muito processo. E acho que isso foi dando segurança ao longo do tempo, tanto para a gente, Future Brand, como para a Votorantim Cimentos, da tomada de decisão. Então, quando a gente pensa lá no começo do projeto, quando a gente fez todas as entrevistas, a gente tinha diferentes pontos de vista, até internamente, de, a gente tem que ir mais para cá ou mais para lá. E com o tempo, e com as discussões, e com as tomadas de decisões que foram acontecendo ao longo do processo, o próprio grupo foi chegando às mesmas conclusões. E o que parecia lá no começo, talvez uma decisão mais difícil, né? De, eu vou fazer uma pequena atualização, vou fazer uma atualização um pouco maior. Quando foi já a discussão da identidade, ela foi até mais simples do que a gente esperava, né, Magela? Porque, no fim das contas, as pessoas já estavam compradas com a ideia do posicionamento de marca, já tinha essa vontade de ser muito mais que o cimento, já tinha essa vontade de falar de uma marca que está mais próxima das pessoas, que está mais moderna, que está mais dinâmica, e aí a identidade ficava muito mais fácil de ser escolhida, e foi muito mais fácil do caminho que foi tomado a partir disso. Exatamente. Uma coisa que valia a pena mudar era o V da antiga marca Votorantim Cimentos, né? O antigo ícone, o antigo V, ele foi criado em 1972 e ele foi inspirado lá na célula que deu início ao Grupo Votorantim, que era a fábrica de tecidos Votorantim, localizada na cidade de Votorantim, aqui no interior de São Paulo, tá? Ou seja, o V, ele nasceu lá em 1972. Houve depois uma atualização, uma remodelação do V em 2008, quando assim procurou dar mais harmonia ao formato, ao shape, né, a forma desse V para refletir. Ele ficou meio degradê, né, que ficou com um tom de azul assim, degradê, que era a nossa marca até ontem, até outro dia. A proposta do novo formato do V da marca atual, que foi criado agora pelo André e o time da Future Brand São Paulo, ele combina essa evolução que a gente estava conversando, né? O legado construído pela Votorantim Cimentos
com o nosso movimento rumo ao futuro. Então, assim, isso é muito bacana, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais desafiadoras, né? A gente tem um ícone que ele é ícone, né? De fato, ele tem uma herança. E aí, a partir do momento que você precisa tocar nele, por isso que eu perguntei das fofocas, porque quando você vai mexer em algo que tá tão enraizado, até pelos colaboradores, as pessoas que trabalham, as pessoas que fundaram, as pessoas que estão há 20 anos na empresa, existe um certo apego emocional, né? De você falar, olha, isso aqui é difícil de mexer, a gente talvez perca reconhecimento, talvez a gente perca essa força que a gente sempre teve, essa cara um pouco mais industrial, que era o que sempre nos levou até aqui, agora a gente é modernoso, né? Às vezes a pessoa pensa, não, é modernoso, então a gente vai abandonar porque agora tem verde, tem azul. André, fala sobre isso aí, porque eu acho que isso é um dos grandes desafios, assim, eu trabalhando nessas marcas, né? Trabalhei na 99, na Oracle, Philips, e logo é um negócio que mexe com todo mundo. Logo é um negócio que, assim, não tem como, mexe do fundador da empresa até a pessoa de atendimento, call center, quem trabalha com logo tem uma certa resistência até para uma evolução. Total. E aqui a gente tá falando de um logo que tinha muita força e tem muito reconhecimento, tem muito significado. A gente tá falando de uma empresa que é uma empresa familiar, então a gente envolveu a família nesse processo, inclusive, para entender qual era a dor de mexer nesse logo ou não mexer nesse logo. A gente explorou caminhos, e acho que aqui, quando a gente pensa nesse símbolo, ele ficou num bom equilíbrio entre o que é o resgate histórico, o que é a força. Então, para as pessoas, aquece o coração, poder ver que sim, eu me reconheço como Votorantim lá, mas sim, eu estou me preparando para o futuro e sim, eu estou abrindo novas portas para o futuro. E acho que tem um ponto importante aqui, quando a gente pensa nessa construção de marca, é que o logo, o símbolo, ele tem sua relevância, só que a gente tem todo um universo visual que apoia esse logo, que apoia esse símbolo, que dá muita propriedade para Votorantim. Óbvio que não vai ser uma coisa de uma hora para outra, óbvio que não vai ser de um momento para o outro que isso já vai ser reconhecido, mas ele tem um potencial aqui de reconhecimento que vai garantir que, mesmo amanhã, lá no futuro, se eu, Votorantim Cimentos, não assinar, não tiver o meu símbolo lá e tiver esse universo visual, ele vai ser reconhecido. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal que também tranquiliza, né? Você acaba tirando o peso desse símbolo, desse logo, porque a construção da marca, no fim das contas, é a soma de todos esses elementos que a gente está vendo. E foram várias construções do V, né, André? Foram vários shapes, vários formatos, e até chegar num formato, o formato atual, que foi, assim, absolutamente amado, né? Quando a gente fez os testes, fez as aprovações, dividiu. Então, assim, é bacana mesmo, porque a gente saiu de um ícone V quadradão, como você falou, com uma pegada muito industrial, né? Lembrando lá o início, lá em 1970. O que fazia sentido para aquele momento, né? Exatamente. Para trazer essa evolução, essa fluidez. Então, assim, muito bacana, e parabéns ao André, ao time da Future Brand São Paulo, porque todos amam a nova marca. A gente também, a gente ama muito, a gente é muito orgulhoso dessa construção. Se soubesse, Galileu, a quantidade de aberturas do V ou de ângulos do V que a gente discutiu, e a gente colocava isso na tela e discutia, e vamos mais para a direita, vamos mais para a esquerda, abre mais o V, fecha mais o V, até a gente chegar nessa solução. Então, acho que foi legal o trabalho também minucioso, bem técnico mesmo, né, de entender o que dava maior leitura, o que remetia mais ao que a gente queria construir. Então foi um processo mesmo de construção muito em conjunto com a Votorantim Cimentos. Não, incrível você compartilhar isso, porque eu sempre falo, né, para as pessoas que estão ouvindo, a gente escuta branding, a gente estuda, e é um universo que quem ama muito, e acredita que é um universo muito legal de se trabalhar, que é tranquilo, que é gostoso. A gente tá falando sobre construir imagem, mas eu também gosto quando a gente traz esses bastidores, que a gente mostra, cara, foram 26 versões de V, e mudava 2 centímetros entre uma abertura e outra, mas era perceptível, e isso gerava discussão. Essa é uma das coisas que eu sempre puxo as pessoas que estão aqui querendo criar uma carreira em branding, ou de fato trabalhar, ou abrir uma consultoria, que esse é o dia a dia. A gente vê o resultado final, ficou muito orgulhoso, claramente, mas existe um processo. Por isso que eu perguntei sobre o que tem que ser mantido, o que tem que ser preservado, porque é bom que as pessoas saibam também, quem tá ouvindo a gente, que existe um processo ali que não é fácil. Às vezes é muito vai e volta, idas e vindas, para de fato chegar num resultado em que todo mundo aprove, seja consensual, que num teste, numa pesquisa com o consumidor, ele de fato reconheça. Se ele tem uma semelhança com o anterior, a gente vai fazer um teste para entender se as pessoas reconhecem essa semelhança. Então eu amei você compartilhar isso aqui, porque traz muito da realidade do dia a dia de quem trabalha com isso, né? E Galileu,
um detalhe muito legal. O novo V, o novo ícone, ele pode ser construído, tá? Em cimento e concreto, ele pode ser construído. Então, assim, olha a ligação que tem entre a logomarca e a empresa, né? Somos uma empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis. Nós podemos literalmente construir o nosso V, né? Podemos colocar isso onde a gente quiser. Isso é muito bacana. Então, foi mais uma sacada aí do time da Future Brand São Paulo. Acho que esse é um ponto legal. Quando a gente mostrava as diferentes possibilidades do símbolo, ele deixava de ser só um símbolo, né? Ele ganhava um aspecto muito mais amplo de ser um elemento que você vai ter numa fábrica, que você pode ter num evento, você pode ter um troféu que é o símbolo sendo entregue para as pessoas. E acho que uma coisa que foi muito legal é que o time estava tão azeitado, e aqui entre Future Brand e Votorantim Cimentos, no fim das contas a gente tinha reuniões de trabalho onde os nossos designers estavam fazendo meio ao vivo lá, discussão com o time do Magela, falando, putz, vamos mexer aqui mais para cá, vamos mudar a cor, gira ele um pouco, gira para outro lado, para poder entender essas possibilidades. Isso é difícil acontecer, né? Isso é difícil a gente estar num time de trabalho assim tão azeitado que você consegue mexer as coisas meio ao vivo e construir em conjunto, mas só dá certo quando é assim, né? Ele só dá certo quando a gente garante que o time do cliente está confiando muito naquilo que a gente está construindo e, ao mesmo tempo, a gente está entendendo o caminho que o cliente quer construir, né? A gente está entendendo o que a gente tem como estratégia, o que a gente quer para o futuro, para poder, sim, colocar isso na marca. Um ponto interessante é o seguinte, mestre. Nós criamos uma marca global. A Votorantim Cimentos, a nova marca Votorantim Cimentos, ela também é global. Então ela tem que fazer sentido no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, na Turquia, no Marrocos, na Tunísia, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia. Então, assim, nos países onde nós temos operações, estamos presentes. Então, quando todo o design da nova marca, ele é testado, ele passa pelo crivo tanto dos times internos quanto dos times do público externo, ele tem que fazer sentido. Então, acho que é um baita projeto, é um aprendizado, é complexo, né? Você pergunta, poxa, é muito complexo, a gente sai melhor do que a gente entrou. Nós crescemos todos enquanto profissionais de comunicação e marketing, porque nós estamos criando um orgulho para o branding brasileiro. Você amanhã estará viajando, você que é um cara internacional, vai passar férias na Turquia, na Espanha, no Canadá, você vai poder ver a nova marca Votorantim Cimentos. Isso é muito legal, dá um baita orgulho para todos nós. Não, sem dúvida, e isso é um dos propósitos aqui do Branding Tudo. Eu sempre trago profissionais de marcas brasileiras mesmo, né, que tiveram um trabalho para construir a força, para construir essa história e mostrar também para todo mundo e inspirar que é possível fazer também marcas muito bacanas com técnica e estratégia no Brasil. Eu, como filosofia, eu geralmente, até em episódio, né, em aula, eu evito usar Nike, Apple, porque são marcas que sim estão consolidadas, a gente sabe que elas são referência no assunto, mas a gente chega no Brasil, você tem uma Natura, você tem uma Dengo, você tem a Havaianas, tem um monte de outras marcas, né, que conseguiram também construir um caminho tão bom, tão bem feito e tão bem construído quanto uma Nike, quanto uma Apple. Elas podem não ter a dimensão global e de fato que toquem o mundo inteiro e que tem 1 bilhão de devices, como o iPhone está presente, mas elas têm, do ponto de vista técnico, a mesma estrutura, o mesmo investimento, o mesmo pensamento, esse mesmo racional. E aí, já falando de técnica, uma coisa também que me chamou a atenção, né, e eu gosto muito de falar sobre arquitetura de marca, porque algumas vezes isso é meio renegado no momento que a gente vai conversar com as empresas que começam a passar por um processo de fusão e aquisição, começam a comprar outras empresas, e aí a arquitetura de marca ela vai ficando meio bagunçada, ela vai ficando meio descolada da realidade ali, as marcas vão chegando, e esse é um processo até natural, principalmente pela velocidade, né? Algumas vezes eu trabalhei na Oracle, por exemplo, e ela comprava 6, 7, 8 empresas por ano, então normal que essa arquitetura
arquitetura fique bagunçada por um tempo, e aí depois ela vai vindo por uma estratégia, seja de arquitetura na casa de marcas, seja um branded house ali, ou a gente tem uma arquitetura que é o que me chamou a atenção aqui com Votorantim Cimentos, que é a arquitetura de endosso. Por que vocês optaram como endosso para essa estratégia? A gente tem uma mudança visual, mas por que o endosso veio para essas outras marcas também de outros países? A gente tem embaixo do grupo Votorantim Cimentos, para quem tá ouvindo, existem outras marcas que não se chamam Votorantim Cimentos, elas se chamam outras coisas, mas agora elas levam o endosso da Votorantim Cimentos. Então eu queria que vocês comentassem um pouco do porquê que tomaram essa decisão e não necessariamente todas vão se chamar Votorantim agora Cimentos, mas traduzido nos seus países, cada um com sua língua, e a gente decidiu manter essas marcas. Aqui foi uma discussão bastante interessante, foi um ponto super importante desse projeto. Quando a gente pensa nessas marcas que estão debaixo aqui do guarda-chuva de Votorantim Cimentos, acho que tem... Primeiro, elas têm uma força muito grande, então é indiscutível a força que elas têm, e principalmente quando a gente fala de marcas de produto, a força de uma marca Votoran, por exemplo, é muito relevante, a força de uma marca Engemix é muito relevante. Isso sem falar quando a gente pensa nas marcas lá fora, então, o Cemento Cosmos na Espanha, St. Mary's nos Estados Unidos, elas têm marcas muito relevantes, elas têm marcas muito fortes que já estão conectadas com seus diferentes públicos. Então, o ponto aqui de entender o endosso era entender como que a gente aproveita a força dessas marcas locais, como é que a gente blinda, inclusive, a força dessas marcas locais. Então a gente não pode arriscar perder um ponto de market share no mercado brasileiro, no mercado da Turquia. A gente tem que garantir que é o contrário. Essa construção de marca ela vai ajudar a elevar e melhorar esses resultados. Então a gente tinha que proteger o equity dessas marcas locais, dessas marcas comerciais, só que ao mesmo tempo ajudá-las a evoluir para o próximo passo, com o endosso da marca mãe, com o endosso da marca Votorantim Cimentos. Ao mesmo tempo, se a gente pensa nesse caminho que a gente quer percorrer como marca corporativa, como marca Votorantim Cimentos, ela também tinha que se aproveitar dos equities dessas marcas locais, né? Como é que eu ia trazer o que tem de força de Votoran, o que tem de força de St. Mary's, o que tem de força lá no Cemento Cosmos para a construção da marca Votorantim Cimentos? A marca Votorantim Cimentos ela é uma marca corporativa, ela não necessariamente está chegando lá no cliente final, não em todos os pontos. Então, os proof points, as grandes provas aqui do que ela quer entregar como marca, que a gente está falando, vamos colocar as pessoas no centro, vamos tornar a marca mais maleável, mais próxima, mais humana. Quem vai entregar isso lá na ponta, lá na loja, vai ser a marca de produto, vai ser a marca comercial. Então, quando a gente pensou nesse endosso, era muito para aproveitar esses equities que vinham da marca comercial para a marca mãe e da marca mãe para as marcas comerciais. E acho que tinha um outro desafio aqui, um outro objetivo quando a gente pensou no endosso, é que algumas delas já eram, inclusive, endossadas, outras não, e cada uma era endossada mais ou menos de um jeito. A gente falou, será que a gente está aproveitando bem essa relação? Será que a gente está conseguindo transmitir esses atributos de uma marca para outra? E uma coisa que a gente fez foi deixar mais regrado esse endosso. Então, garantir que sempre vai se endossar mais ou menos do mesmo jeito, se vai proteger o jeito que a marca corporativa está endossando, vai se explicar o papel dessa marca corporativa quando a gente pensa para o colaborador, quando a gente pensa para os diferentes clientes, para garantir que não só eu estou sendo coerente nas mensagens que eu estou trazendo, mas eu também estou sendo consistente nesses diferentes pontos de contato. Como o Magela falou, a gente está construindo uma marca global, então vai ter gente lá na Turquia que está mexendo na marca e está implementando e aplicando essa marca. Quanto mais esse regramento for claro e estruturado, mais fácil vai ser a vida de quem está lá na ponta depois, usando essa marca e aplicando essa marca nos pontos de contato. Eu acho que a grande sacada do projeto, aliás, são várias sacadas do projeto, mas a estratégia do endosso, né, que a Future Brand nos trouxe, ela é uma das forças desse projeto, da nova marca Votorantim Cimentos. Por quê? Imagina, a partir da nossa sede, da base aqui em São Paulo, numa empresa que está em 11 países, a gente tomar a decisão de mudar a marca X na Turquia, a marca Y no Canadá, a marca Z na Espanha, a marca no K do Marrocos, e nós não fizemos isso, né? As marcas regionais, as marcas locais e as unidades de negócio, elas permanecem, né?
elas ganham endosso, né? Com isso, a gente ganha uma grande rede de aliados no projeto, né, de refresh da nova marca Votorantim, ao mesmo tempo que você cria essa força, essa unicidade de todos serem Votorantim Cimentos. Então, assim, é um ganha-ganha. Esse foi uma grande sacada do projeto, né, que o time Future Brand trouxe, e nós abraçamos e falamos, isso realmente é uma grande estratégia. Então, assim, você só conquista aliados, sabe? Eu não preciso mudar a nossa marca, por exemplo, concreto. Nós temos uma marca, Engemix é a nossa marca de concreto aqui no Brasil. Eu tenho uma marca para o mercado da região, do estado de Nova York, chamada United Materials, né? Eu tenho uma marca de concreto no Canadá chamada CBM. Imagina eu mudar todo mundo para Engemix, não faz sentido, né? Muitas marcas são líderes de mercado nas suas regiões. St. Mary's Cement nos Estados Unidos, no Canadá, Cemento Cosmos na Espanha. Imagina chegar, o pessoal da Espanha, a partir de amanhã é Votoran, que é uma marca forte aqui no Sul e no Sudeste, né? Não faz sentido, mas o endosso faz sim total sentido. Então você tem um alinhamento do refresh do branding que você soma aliados e você ganha força. É incrível vocês trazerem esse ponto, porque a gente pode passar por uma certa decisão estratégica, às vezes baseada no visual, na estética, ou até numa sensação de que, olha, se a gente for para um time de casa de marca, né, a gente tem uma marca, por exemplo, que é única, né, que você tem em Votoran, por exemplo, em todos os países, você decide mudar, estrategicamente até parece fazer sentido, porque você vai construir tudo para uma marca só, você vai ter tudo dentro de um mesmo lugar, seus esforços vão ser para ser reconhecido exatamente por aquele nome, por aquele logo. A primeira vez que você escuta isso faz sentido, né, você fala, bom, eu vou fazer isso. A gente até teve essa discussão uma vez na 99, quando as novas unidades de negócio foram sendo construídas. A 99 era de mobilidade, daí construiu 99 Food, depois veio 99 Delivery, depois veio 99, enfim, todos os outros 99s. E aí, na época, a gente ficou discutindo, não, vamos colocar tudo sobre uma marca só, em que a gente constrói, então, é 99 Food, 99 Delivery, 99 Pop, 99, porque a gente sempre constrói para a mesma marca. Nesse caso, para quem tá ouvindo, a 99 estava construindo novas marcas a partir dali. No caso que a gente está discutindo aqui com o Votorantim Cimentos, a gente tem marcas que já são fortes na sua região, marcas que são líderes de mercado e que pode até acontecer de tomar uma decisão de você unificar os nomes. Só que essa decisão precisa ser muito bem pensada e tem que ter investimento por trás disso para tornar aqueles nomes conhecidos no lugar em que você dominava, né? Então pensa que também do ponto de vista até de orçamento, eu teria que fazer uma campanha globalmente em todas as regiões para falar, olha, agora CBN agora é Votorantim Cimentos, Cosmos agora eu vou ter que explicar para todo mundo que agora eu mudei de nome e é uma decisão que não é fácil, exige investimento e também mexe em business, né? Você não vai ficar simplesmente falando, eu troquei de nome, mas tá falando sobre reconhecimento, é a pessoa ir comprar e não conseguir entender o que é ali, ou cadê aquela marca que ela conhecia que era líder e não encontrar mais ela no ponto de venda. Então acho que até olhando, dando meu pitaco aqui, até olhando para a estratégia de endosso agora, também faz muito sentido se no futuro existir uma decisão de unificar os nomes, né, ou de unificar tudo ser uma marca só, de alguma maneira pelo endosso você já tá construindo, pelo menos visualmente e do ponto de vista de name, você já está incluindo ali uma nova linguagem que, com o passar dos anos, ela pode começar a dominar mais, ou predominar mais na comunicação, até um dia você falar, não, se eu tomar essa decisão de virar o nome em todos os países para ser uma marca única, as pessoas já estão pelo menos preparadas, né? Esse é um ponto legal. Quando a gente pensa em arquitetura de marca, a gente sempre fala, não tem uma única saída, né? Não tem uma única resposta. Tem aquela que faz mais sentido do ponto de vista da tua estratégia de negócio e do ponto de vista da força que você tem ou da relevância que você tem como marca para os diferentes públicos que você está atuando. Aqui, quando a gente pensa em Votorantim Cimentos, são públicos muito variados, né? Não só em geografias, mas com perfil de público também. A gente está falando, de novo, de Verdera, de Vitera até uma Votoran. São atuações bastante diferenciadas. E por isso que a gente precisava entender a força de cada uma dessas marcas. A gente teve que se aprofundar muito em cada um desses mercados para aí sim pensar na melhor recomendação. E acho que o ponto que você trouxe, Galileu, é super importante. Também como é que a gente toma as decisões sem fechar nenhuma porta lá na frente. Então, dando essa flexibilidade para a organização, de falar, se amanhã eu precisar ajustar a minha rota, que caminhos que eu posso ter como alternativa. E aqui, sem dúvida, você está construindo a marca
corporativa, você está construindo a marca guarda-chuva como esse endosso, se amanhã a gente quiser aumentar o protagonismo ou diminuir o protagonismo, ela tem as portas abertas para fazer isso. Isso é incrível. Não sejam tentados, quem tá ouvindo aqui, a olhar visualmente e falar, seria tão legal se tivesse um nome só, vamos trocar todo mundo, vamos fazer o mundo inteiro ter o mesmo nome. Do ponto de vista de força de marca, isso é muito bom, mas olhe sempre, como o André trouxe aqui, o Magela também, para sua necessidade de negócio atual para poder tomar uma decisão, né? A gente pode ser tentado a fazer isso por ser legal, mas um passo de cada vez. E aí, pensando agora em futuro, né? A gente já tem, então, a marca já mudou, ela já vem com essa nova expressão visual, ela já também passou por uma certa revisão de cultura mesmo da empresa, para que, né, a marca, com esse refresh, ela refletisse essa nova cultura, a coisa de colocar as pessoas no centro também tem mais evidência. O que a gente tem como atributo de marca que quer ser construído daqui para frente? Então a gente, beleza, falamos de uma marca que construiu muita solidez, muita confiança, muita segurança. O que a gente tem nesse novo refresh como novos atributos para a marca ser construída? Lá no início da nossa conversa, a gente falou em evolução, lembra? Então, assim, um atributo muito relevante para nós é a evolução. Nós queremos construir mudanças, mas sem apagar a nossa história, meu caro. Então, assim, combinar esses atributos como tradição, ética, integridade, confiança, com outros atributos como inovação, olhar para o futuro. Isso foram decisões pensadas ao longo desse processo de construção da nova marca, que nós levamos muito em conta. Então, assim, a nossa nova marca, ela é plural, né? Tem cores fortes, ela representa a diversidade de pessoas, a diversidade de produtos, a diversidade de negócios, né? E as várias regiões e países onde nós estamos presentes hoje, né? E essa nova identidade visual da Votorantim Cimentos, ela também quer conectar os objetivos estratégicos da empresa com os nossos compromissos de sustentabilidade, né? Da nossa atuação aí para reduzir emissões de CO2, né? Para sermos uma empresa de carbono neutro em concreto até 2050. Então, assim, a nossa estratégia e a nossa cultura têm de estar refletidas nos atributos da nova marca. E daí vem a origem, por exemplo, do verde, do nosso novo V. É a mesma cor da unidade de negócio da nossa área de coprocessamento, que faz economia circular, né? Que está alinhada às nossas práticas ambientais, sociais, de governança, aquela sigla famosa que é o ESG, né? A nova marca da Votorantim Cimentos, ela é contemporânea. E eu vou usar uma frase que você falou lá no início também do nosso papo. A nova marca da Votorantim Cimentos, ela tem o espírito do nosso tempo. Boa, gostei. Vou registrar essa frase aí, hein? Acho que isso reflete bem, assim, o desafio, até no conteúdo, né? Pra quem tá ouvindo o podcast primeiro, vocês conseguem ver a nova marca lá no Instagram, no meu Instagram, vocês conseguem já ver o conteúdo que foi publicado. Inclusive, a gente tem um conteúdo super bom, que são 5 motivos pra fazer um brand refresh, e aí em colaboração também oferecido pela Votorantim Cimentos. Lá a gente fala um pouquinho mais, dando esses exemplos. Quem tá ouvindo o primeiro episódio, corre no Instagram pra dar uma olhada, e quem veio do Instagram, agora tem um complemento desse conteúdo, que a gente acabou de discutir aqui, que você consegue entender agora as nuances, né? A gente sabe aqui quais são os motivos para fazer um brand refresh, mas a gente tem um exemplo na prática de como fazer isso, de quais foram as decisões que foram tomadas, o que foi esse processo, e a Votorantim Cimentos acabou fazendo essa mudança. Gente, pra gente terminar o episódio, eu queria que vocês deixassem um último recado aqui, que seria o que as pessoas podem esperar, então, agora de comunicação. O que vem por aí? Essa marca vai ser anunciada, ela foi anunciada, né? Já houve a troca nos seus canais de comunicação, então a partir de hoje vocês já veem a marca nova no site, nas redes sociais, lá no meu post do Instagram você já consegue conferir também, mas o que a gente tem de comunicação? Eu sei que tem campanha vindo por aí também, eu queria que vocês me contassem. Bom, vamos lá. Anunciamos a marca globalmente, a partir do Brasil, num evento para todos os países, tradução simultânea para inglês,
francês, espanhol, turco, parecia uma convenção, parecia a reunião geral da ONU, viu, Galileu? O que veio por aí? Cara, nós estamos fazendo, a Votorantim Cimentos está fazendo o maior investimento em marca, em marketing, comunicação da sua história. Maior, vem aí, campanha, mas junto com o refresh da marca, vem também uma mudança no layout das embalagens de cimento para o mercado brasileiro, que são 4 marcas, Votoran, Poti, Cimento Itaú e Tocantins. Então, assim, vem mudanças de embalagem dessas 4 marcas de cimento, que são conhecidas, admiradas, amadas e consumidas no Brasil inteiro. E para suportar isso, vem uma grande campanha coordenada pelo time de marketing e vendas da Votorantim Cimentos, que vai ser grande. Começa agora em 2022 e estende aí também para 2023 para suportar essas mudanças. Bom, André, tem algum momento aqui que você quer contar também do que vem por aí nesse desdobramento? Eu acho que aqui o grande ponto, a gente sempre brinca, né? O branding, ele é gerúndio não à toa, ele é um processo, né? Quando a gente começa essa construção de marca, a gente sabe onde está começando, mas não sabe onde termina. Então, acho que vai ser muito de ir acompanhando esse caminho, né? Entendendo o impacto que essa marca vai ter tanto no público interno como no público externo, para ir olhando esses resultados e ajustando essa rota, entendendo como é que a gente vai soltando essas mensagens, como é que a gente vai contando essas histórias, para lá na frente entender se a gente conseguiu alcançar todos esses objetivos ou não. Excelente. Faltou você nos dizer se você gostou ou não da nova marca da Votorantim Cimentos, né, André? Boa. Agora vamos fazer o review ao vivo aqui, então, já falando. Obviamente eu gostei, né, senão eu não tava aqui falando dela, senão a gente nem ia ter conversado essa conversa. Eu acho que tem um grande ponto aqui, eu quis muito trazer esse conteúdo, né, a gente falar de Votorantim Cimentos, é uma coisa que é muito rara no mercado de branding e educação. Quando a gente fala de construção de marca, a gente sempre fala de marcas B2C, né, marcas de consumidor final, as que a gente tem essa interação com o consumidor final, e ultimamente tenho olhado muito para o mercado B2B e visto também como existe essa necessidade de humanização, que as marcas de fato parem de ficar falando simplesmente só dos seus atributos funcionais lá de produto, e elas comecem a entender como elas se conectam agora. Marcas que, por exemplo, não se comunicam com o consumidor final, necessariamente, não precisam se comunicar, mas elas entendem que quando elas constroem reputação e elas se relacionam com pessoas, a marca é construída, né? Antes de todo decisor, antes de todo comprador, existe uma pessoa por trás dali. Então, a partir do momento em que a gente vê a Votorantim Cimentos vindo para um caminho para estar conectada ao tempo atual, visualmente, esteticamente, com mudança de alguns valores também, revisão da cultura, eu gosto muito dessa mudança, visualmente me agrada muito também, aí do ponto de vista pessoal, meu gosto pessoal me agrada, mas pela defesa também que eu vejo ali sobre a questão de exaltar um lado um pouco mais de sustentabilidade, da gente trazer isso à tona. A gente tem uma marca que é menos dura, então a gente não tem, né, no Brand Book você vê mais pessoas e menos obras, menos cimento. Meu grande anseio é no futuro como que a gente se relaciona com o Votorantim Cimentos fora do ambiente B2B, como que a gente vai ver essa marca se desdobrando no nosso dia, se ela vai ter algum contato com a nossa vida de alguma maneira, porque é aí onde a gente tangibiliza também esse propósito, né? Quando a gente está falando sobre economia circular, quando a gente está falando sobre sustentabilidade, isso vai além das empresas com que a marca fala. Isso vem aqui a falar comigo, que talvez eu não compre hoje um cimento da Votorantim Cimentos agora, mas talvez num dia que eu for fazer a reforma da minha casa, ele vai ter que ser comprado, e aí na hora de ter uma preferência, eu vou entender que aquela marca conversa comigo porque ela está conectada no espírito atual. Então, respondendo, gosto muito, seria suspeito pra falar, né? Quando a gente começou a conversa com o time de vocês, eu tava bem preocupado, falei, cara, eu preciso dar uma olhada no resultado final, né? Senão, imagina eu ficar aqui falando que a marca tá incrível e não tá, imagina. Então, fica tranquilo que, assim, tô super contente com a mudança, gostei muito do Brand Book quando eu dei uma olhada e todo o material estratégico desenvolvido pela Future Brand. Sou suspeito, que eu gosto bastante do trabalho deles também, né? Representado aqui pelo André, e acho que tem um longo caminho bacana pra Votorantim Cimentos fazer um trabalho muito forte de humanização. Durante muitos anos
ano se falou sobre cimento, construção, material de construção, que é o core da empresa, mas acho que agora com esse refresh ela abre um caminho para falar de outras coisas, estar presente em outros eventos, falar de outros temas que vão ser muito importantes para a sociedade, já são na realidade, mas vão ser muito mais importantes, e agora com essa nova roupagem e também essa nova forma de enxergar a marca, que ela possa ser um grande aliado dessa transformação sustentável mesmo, né? Então eu espero muito disso, já tô aqui dando meus feedbacks como consumidor também, né? E como próximo passo de estrategista, quero muito ver uma Votorantim Cimentos no Rock in Rio fazendo um trabalho muito relevante, por exemplo, para as pessoas, e ela seja marcada, né? E a gente lembre de Votorantim Cimentos, que é uma marca que a gente só lembraria no momento da compra, hoje como uma marca que faz parte de uma transformação social muito maior. Legal. Obrigado. Beleza? Bom, vamos fechar aqui esse episódio. A gente tava gravando, falando com eles desde o começo. Vocês que escutam o Branding Todo Podcast, eu sempre falo que vai ficar entre 30 e 35 minutos. Hoje a gente já tá indo para 52 minutos de gravação. É óbvio que a gente tem que falar mais tempo. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer mais uma vez a você, Magela, André Matias, Future Brand, Votorantim Cimentos. Obrigado por esse episódio. Foi uma aula. Quem tá aqui querendo aprender mais sobre Brand Refresh e arquitetura de marca, pega o caderno, anota. Tem muitas lições aqui, muitas discussões práticas, principalmente para quem cuida de marcas B2B. A gente não tem muitos episódios que falam de B2B, então aqui a gente tem uma marca dando um exemplo e um guia muito bom de como fazer esse processo cauteloso, que tem desafios, que é uma empresa familiar. Então anota todas as suas lições, volta nesse episódio algumas vezes ali, porque você pode querer pegar uma coisa ou outra que o André trouxe ou que o Magela trouxe, e vamos aproveitar essas pessoas com muita experiência que compartilharam com a gente. Obrigado, André. Obrigado, Magela. Obrigado, Galileu. Valeu, Magela. Foi um prazer, foi uma delícia. Obrigado, Galileu, pelo convite. André, meu caro, obrigado pela jornada. Um abraço a você e a todos os colegas e o time Future Brand São Paulo. Tamo junto. Incrível. Bom, se você gostou desse episódio, eu te falei lá no começo, não esquece de dar 5 estrelinhas no seu player favorito e encaminhar para pelo menos 3 pessoas escutarem essa aula de Brand Refresh, porque eu já disse para você que se você não encaminhar para 3 pessoas, você perde o seu passaporte de cidadão da Galileia, e aí você não vai conseguir mais ouvir nenhum episódio meu, não vai seguir mais nenhum post meu, porque eu vou bloquear você, beleza? Um abraço e até o próximo Branding Todo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding em Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.